Meninos e meninas, professores, convidados, muito bom dia a todos. Hoje nós estamos recebendo aqui no itinerário Aprender a Viver, o professor Dr. Alexandre Rezende. Ele é neurocientista, biólogo, formado pela PUC Campinas, mestre e doutor em morfofisiologia do sistema nervoso pela Unicamp. Desenvolveu alguns projetos de pesquisa dentro da área da neurobiologia, enfatizando o estudo da neuroregeneração em doenças neurodegenerativas e neurotraumas. Ou seja, ele mexe com o cérebro de todo mundo. Né? O Alexandre, ele é um amigo nosso lá do IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Ele dá aula num monte de lugar, dá aula na PUC, na Unicamp, em alguns outros institutos. É uma das sumidades da neurociência do país. Tem um conhecimento amplo e é um professor fantástico. Foi coordenador do curso de pós-graduação que eu fiz e também professor desse mesmo curso, trabalhando aí dentro da área da neurociência aplicada à educação. E o convite que nós fizemos para o Alexandre foi para que ele viesse falar um pouquinho da neurofisiologia das emoções. Nós estamos vivendo um momento de estresse, né, nessa pandemia, todo mundo confinado dentro de casa e passando aí esses altos estresses, né? E o Ale vai falar um pouquinho para a gente sobre como isso afeta o nosso cérebro, como é que a gente pode driblar isso nesse momento, como é que nós podemos desopilar de alguma forma e enfrentar isso a partir dos recursos da neurociência. Exatamente. Bom dia a todos, obrigado, Berga, pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre é uma alegria falar sobre a neurociência, trazer conhecimento para as pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas com a neurociência. Isso é algo que eu tenho como missão da minha vida. E falar sobre emoções, eu acho que é um assunto, né, como você acabou de dizer, né, um assunto em alta, né, em pauta atualmente. E acho que nada melhor para começar a falar de emoções, precisamos definir o que é emoção, né? Se você for pensar na palavra emoção, emoção significa emover, mover para fora, mostrar para o mundo, colocar o que está dentro de você em movimento e todo mundo vai enxergar isso que você está mostrando em resposta àquilo que você recebe. Então, isso é o primeiro ponto importante. Porque existe uma diferença, embora muitas pessoas acreditem que seja a mesma coisa, uma diferença entre emoção e sentimento. Tem gente que acha que sentimento é a mesma coisa. Emoção e sentimento é a mesma coisa. Se eu estou sentindo, eu estou emocionado. Não necessariamente, porque sentimento já é algo que está mais interno, é algo mais particular. Emoção, como eu disse, é corpo. Sentimento é mente, né? Então é mais interno, é algo mais particular. A emoção, como eu disse, ela é para colocar para fora. Então, geralmente, as emoções, quando são desencadeadas, elas são, na verdade, respostas curtas a algum evento que chegou, alguma situação que chegou no nosso sistema nervoso central, né? Entenda sempre como, quando eu falar sistema nervoso central, são todos os órgãos que compõem esse eixo central do nosso corpo, tá? Toda vez que eu falar sistema nervoso central, são todos os órgãos que estão nesse eixo. Inclui cérebro, inclui cerebelo, mesencéfalo, ponte, bulbo, medula, né, medula espinal. E se eu falar sistema nervoso periférico, aí tem a ver com a parte periferia, nervos, as inervações do corpo e tudo mais, que aí fica mais fácil para entender, né? Então, quando nós falamos algo chegou no sistema nervoso central, chegou no nosso cérebro, ele processa e responde. Se ele automaticamente desencadeou a resposta imediata por aquilo que chegou, significa que você se emocionou. Tá? A pós-emoção, sempre, praticamente 99% das situações, após você se emocionar, você mantém um sentimento pós-emoção. Tá? Então, por isso que a gente fala que muitas pessoas demonstram uma emoção positiva para o mundo, mas internamente sentem algo muito ruim, muito para baixo, muito, às vezes, pesado. Então, às vezes você fala assim, sabe fulano de tal? Sei, ele é tão legal, ele é maravilhoso, eu nunca vi esse cara assim, tá sorrindo. Então, ele se matou. Aí você faz assim, pum, a pessoa põe a mão na cabeça e não, mas como? Impossível, ele era um cara sempre feliz. Ou seja, ele mostrava a emoção felicidade para as pessoas, mas internamente ele vivia na mais profunda tristeza, numa depressão que ninguém sabia. Então, esse é um ponto importante. Se você ainda não entendeu a diferença de emoção e sentimento,
Lembra daquela situação quando você entrou em conflito com uma pessoa muito querida, uma pessoa que você gosta muito, mas você entrou numa briga? Então a emoção que tomou conta foi a raiva, mas depois da briga, o sentimento que ficou foi a tristeza. Só para você entender as dimensões disso. E quando nós pensamos dessa forma, ou seja, o nosso cérebro responde aquilo que chega até ele, nós temos que entender bem quais são as respostas fisiológicas que isso pode desencadear, porque é o que está acontecendo atualmente. Eu tenho certeza aqui que eu acho que 99% de todo mundo que está aqui está sentindo uma fadiga extrema, está sentindo cansaço, está sentindo, às vezes, ansiedade, está sentindo preocupações. Então, isso é algo natural, né? Vou falar natural no sentido de resposta ao nosso corpo. Só que aí tem uma notícia que a gente tem que trabalhar antes de eu entrar dentro das respostas fisiológicas. Eu tenho uma notícia para dar para todos. Eu acho que você já sabe do fundo. Nós somos, por natureza, negativos. O ser humano, por natureza, tende a ver a vida de uma forma negativa. A resposta natural do nosso corpo é pensar na pior possibilidade sempre, antes de pensar na melhor possibilidade. Isso, na verdade, é algo histórico, isso já, na verdade, vem dos nossos antepassados. Num período aí, vamos jogar mais ou menos 70 mil anos atrás, nós, Homo sapiens, temos 300 mil anos aqui no planeta Terra, tá? Pelos dados que temos de evolução, né, nos estudos da evolução. 70 mil anos atrás, nós éramos 6 mil Homo sapiens aqui nesse planetinha, né? E desses 6 mil, hoje somos quase 8 bilhões. Então, nós tomamos conta disso tudo aqui. Então, já começa por aí. Como que nós conseguimos tomar conta, com 6 mil representantes, como que habitamos o planeta todo, né? Primeiro ponto importante, nós somos capazes, nós Homo sapiens, somos capazes de agregar grande número de pessoas. Qual o grande número de pessoas? Por volta de 1.200 pessoas. Um único Homo sapiens consegue dominar ou controlar, vamos falar dessa forma, 1.200 pessoas. Um outro Homo neanderthalis, por exemplo, ele conseguia dominar por volta de 150 pessoas. Então você imagina um grupo de 1.200 Homo sapiens quando encontrava um grupo de 150 Homo neanderthalis. Era uma destruição em massa, né? Ele destruía o Homo sapiens, muito provavelmente, pelos dados históricos, nós exterminamos os outros Homo e só ficamos aqui, né, dominando. Só que o ponto principal é, esses 6 mil que viveram, né, há 70 mil anos atrás, tá? Eles, toda vez que alguém se movimentava, toda vez que alguém queria sair para pegar um alimento e tudo mais, uma coisa que era natural, sempre pensava no pior que poderia acontecer. Então, eu saía para caçar, eu tinha que me preocupar com o meu predador, se eu ia me machucar, se eu não ia, se eu ia comer alguma coisa que pudesse me matar. Então, eu tinha que tomar um cuidado extremo naquilo que eu fazia. Cada passo tinha que ser calculado. Então, eu tinha que pensar na pior possibilidade sempre. E isso, na genética, hoje sabemos que o ambiente influenciou isso, gerou marcas em nosso DNA, que chamamos de marcas epigenéticas. A influência do ambiente na expressão dos nossos genes. E aí a questão é, então você está me dizendo que teve mutação? Não estou falando de mutação, não. Eu só estou falando que o ambiente gera marcas moleculares no nosso DNA que são passadas de geração em geração. Isso é um ponto importante para deixar considerado. Portanto, essas marcas de pessimismo, de pensar sempre o pior, foram trazidas para cá. E até hoje nós temos essas marcas, por isso temos a tendência de pensar o pior. E, logicamente, todas as respostas fisiológicas, a partir disso, elas são decorrentes de resposta de sobrevivência. Então, estar estressado ou estar em momentos de estresse é sempre natural acontecer. A questão é como lidamos com isso. Esse que eu acho o mais importante, né? Pandemia, isolamento, né? Medo de ficar doente, medo de perder gente querida, solidão, são vamos falar, alguns pontos importantes que estão diretamente relacionados a esse momento que estamos passando. Né? Nós temos, às vezes, dificuldades, às vezes, dentro de casa, com lidar com as pessoas dentro de casa. Pela primeira vez, eu acho que tem muitas pessoas que, pela primeira vez, estão ficando 24 horas com os familiares. Já viu isso? Tem pais que estão, pela primeira vez, 24 horas com os filhos. 24 horas mesmo com os filhos. Aí isso está gerando vários problemas. E qual é a resposta do corpo? Primeira resposta natural, todo mundo conhece. Você está andando na rua, alguém te dá um susto. O que acontece?
Ao tomar esse susto, você tem uma descarga de adrenalina no seu corpo, seu coração dispara, o seu sangue desloca para a musculatura, para você ficar pronto para lutar ou fugir, não é assim? Né? Você aumenta a respiração, você dilata a pupila, são respostas naturais, que são respostas que eu chamo de estresse agudo, um estresse pontual. Você toma um susto e acabou, depois recupera a vida que segue e vamos embora. Agora, uma situação constante de estresse aí é diferente. Por quê? O seu corpo não dá para ficar soltando sua adrenalina para segurar a onda. Na verdade, quando você trabalha com estresse, você precisa trabalhar com outras substâncias, com hormônios mais pontuais, o hormônio do estresse, o cortisol, que é aí que é o grande problema dessa situação que vivemos, né? O cortisol, ele é um hormônio, né, produzido em estresse crônico, estresse longos, vamos falar assim, ou estresse muito intensos, vamos pensar dessa forma. Então, o seu corpo, ele faz a liberação desse cortisol justamente para segurar a onda. Aí você fala assim, então a gente libera o cortisol só quando estamos estressados? Não, nós liberamos todos os dias o cortisol para acordarmos. Para acordarmos, tá? Quando você está dormindo profundo, relaxado, tranquilo, toca o despertador, tem que levantar, seu corpo tem que sair daquele descanso, então aquilo gera um estresse, então você tem que estar preparado para acordar. Não é assim? Até a gente brinca, né? Eu sei que tem pessoas que acordam cantando, né? Mas aí eu compartilho a opinião do professor Clóvis de Barros Filho, né? Pessoas que acordam cantando têm conexões demoníacas gravíssimas, né? Que então temos que se livrar dessas pessoas. Porque, assim, todo mundo fala assim, professor, você é tão agitado, então você acorda cantando. Não, eu acordo morrendo, depois eu ressuscito e vou viver o meu dia, né? Então é natural essas respostas, né? Essas respostas intensas que nós passamos quando nós vamos acordar. Isso é natural. Agora, o problema é quando você tem algo intenso como essa realidade. Então, o cortisol, ele vai estar sendo produzido para lá. Segura a onda aí, ó. Tá difícil, mas vamos superar. É natural mesmo que seja difícil. O problema é que vai se mantendo. E o cortisol, ele tem uma ação, guarda bem o que eu vou dizer, anti-inflamatória. O cortisol é anti-inflamatório. O cortisol é irmão da cortisona, do glicocorticoide, que existem em remédios que eu tenho certeza que algumas pessoas já tomaram aqui. Né? Um dos efeitos colaterais muito ruins que a cortisona causa é reter água no corpo. Né? Esse é um efeito da cortisona medicamento. Tá? O cortisol pode fazer isso? Pode, tá? Mas não necessariamente nesse contexto que eu estou falando, não necessariamente. Tá? Então, o cortisol, por ser anti-inflamatório, anti-inflamação, ele automaticamente está reduzindo a ação do sistema imunológico. Muito tempo cortisol no corpo, seu sistema imunológico fica enfraquecido. É só raciocinar, ó. Anti-inflamação. Inflamar é quando o corpo está atacando um invasor. Então ele inflama, tem uma bactéria, então ele ataca, então fica aquela inflamação ali envolvida. Se ele é anti-inflamatório, ele está reduzindo a ação do sistema imunológico. E para uma realidade que estamos vivendo, não é legal isso, né? Nós temos um vírus aí que pode acometer o nosso corpo, e se o seu corpo não tiver imunologicamente forte, você vai ter consequências piores. Então, o seu corpo precisa estar mais preparado. Por isso que, nesse período que estamos passando de dificuldades, esse período que é bastante complicado, temos que tomar cuidado, por quê? Principalmente por causa de alimentação, temos que nos alimentar bem. Se possível, fazer reposição por vitaminas. Porque é importante manter o corpo sempre com as vitaminas adequadas, porque muitas vitaminas, como a vitamina B12, é o complexo B, vamos falar do complexo B para não ficar entrando muito em detalhes específicos dos tipos de vitamina B, são 12 tipos, né? Então o complexo B é bastante importante, que muitos atuam dentro da parte da imunológica, vitamina D também é extremamente importante. Então são alguns movimentos que você pode fazer para tentar amenizar isso. O problema é que por mais que a gente tente, o estresse está aí. Essa fadiga, esse cansaço que é decorrente, que muitos estão relatando, né? Não sei o que está acontecendo, parece que eu estou sempre mais cansado. Você tem que lembrar, porque quando você está em demanda de estresse, né, quando você está em períodos muito longos de estresse, a demanda energética do seu corpo aumenta drasticamente. Então, a demanda energética aumentada, perdão, o seu corpo responde automaticamente com cansaço. Ele está falando para você, vai descansar. É isso que ele está falando para você.
né? Pode perceber que a maioria aqui deve ter alterado os ciclos de sono, né? Você deve estar dormindo mais tarde, acordando mais tarde, ou dorme tarde, tem que acordar cedo para assistir aula ou dar a aula. Então isso vai causando uma mudança de rotina muito, muito forte. A boa notícia é que o nosso cérebro se adapta, né? Ele vai se adaptando. Eu tenho certeza que no início da pandemia era muito pior do que agora. O início, o primeiro mês da pandemia foi algo assim terrível para a maioria esmagadora das pessoas. E, logicamente, agora é ruim, mas o seu cérebro começa a achar. Tem até trabalhos que já mostraram isso, tem um trabalho num grupo português que mostrou. Toda vez que o seu cérebro ele está num período de adaptação, né? Ou seja, um período muito difícil, ele retrai alguns neurônios, expande outros, neurônios relacionados com a rotina se expandem, neurônios relacionados com respostas imediatas retraem. Então, por exemplo, o cérebro não responde mais intensamente como ele respondia antes. Então, isso são alguns dados interessantes que a gente tem que levar em consideração. Então, o cérebro se adapta. Ele vai conseguir superar, ele se adapta. Então, por mais que você fale, não, vai ser impossível. Não, não vai, porque o cérebro vai se adaptar, né? A questão é o que você está fazendo com esse momento. Esse é o ponto. Eu acho que esse aí é o ponto principal, né? O que você faz com esse momento que vai gerar, então, toda essa problemática que eu estou levantando para vocês, né? Então, tá ruim. Se você interpreta esse ruim como muito ruim, insuportável, não vai dar, lembra que o seu cérebro, ele não sabe identificar o que é realidade e o que é fantasia. Ele não sabe. Tá? Ele não sabe. Tanto que é verdade que se você assiste um filme de terror, você assusta com o filme de terror, mesmo sabendo que aquilo não existe, ou aquilo foi uma criação de alguém, e você se assusta, você chora, você, sei lá, você responde àquele filme. Então o nosso cérebro, quando você fica falando na cabeça para ele, né? Ai, vai ser insuportável, não vou aguentar, não dá, tá terrível, e não sei o que. Lembra que esses pensamentos, eles vão sendo reforçados constantemente à medida que você pensa mais sobre eles, à medida que você reforça mais essas vias. Pense num exemplo no dia a dia, pensa nisso aqui. Eu pego um caminho e eu tenho que passar por um gramado, tá? Por um gramado. Todos os dias eu passo pela mesma região do gramado. O que vai acontecendo com os dias? Vai gerando um caminho, vai gerando uma marca. Isso, ou seja, vai sendo reforçado aquele caminho. O pensamento é dessa forma. Quanto mais você acessar aquela trilha de pensamento criada, sei lá, negativa, que você está lamentando, que você está usando negativamente, ela está sendo reforçada à medida que você aciona. Se você pegar uma outra via, pensar de outra forma, vamos falar dessa forma, se você pensar na trilha lá marcada, se você deixa de usar aquela trilha, aquele caminho que você utilizava, automaticamente com o tempo a grama vai tomando conta e ela desaparece. Então isso se chama ressignificar pensamento. Então tem que tomar muito cuidado para você não reforçar coisas ruins, e é necessário que você pense de outra forma para ressignificar essas situações. Esses são pontos muito importantes, né? Esses são pontos que temos que deixar frisado, né? O nosso cérebro, como eu disse, ele tem estruturas específicas das vias emocionais, estruturas específicas. Uma estrutura que nós trabalhamos muito na neurociência, na parte de emoção, é uma estrutura que vocês vão até rir, chamada amígdala. Aí você fala assim, amígdala? Amígdala? Não. Essa aqui são as tonsilas palatinas, tá? Esse é o nome anatômico correto dessas amígdalas que a gente conhece, mas não são essas amígdalas. As amígdalas que eu estou falando são grupamentos de neurônios localizados no lobo temporal, tá? Ó, aqui, ó, nessa região aqui, lateral, ó, temporal, para as meninas é mais fácil guardar, que é onde você coloca aqui o cabelo, ó. Você põe o cabelo aqui. Aqui nessa região tem um grupo de neurônios de 2 centímetros de tamanho, mais ou menos, chamado amígdala. E ela é uma grande estrutura de resposta emocional. Toda vez que uma situação difícil aparece, o medo que você sente é natural, que é o medo que ocorre, que é desencadeado pelas nossas amígdalas. Nossas! Eu falo nossas porque tem duas. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, cuidado quando você vê pessoas pregando neurociência por aí, dizendo assim, nós temos 2 cérebros, um cérebro direito e um cérebro esquerdo. Não, você só tem um cérebro, com 2 hemisférios, um do lado direito, um do lado esquerdo. E ele fala assim, não, mas o nosso cérebro direito é emocional e o cérebro esquerdo é racional. Uma mentira, um neuromito absurdo, porque as vias emocionais estão em ambos os hemisférios. Tá? Eles se localizam em ambos os hemisférios.
A amígdala, como eu disse, ela é uma estrutura da via límbica, da via emocional, que está respondendo a medo, por exemplo. E o medo é natural, o medo faz parte, o medo é sobrevivência. Se você não sente medo, você pode morrer. Imagina não sentir medo de nada. É só em filme de terror que você vê assim, ó, a pessoa vai no meio de uma floresta à noite acampar. É só no filme de terror. Que pessoa normal faria isso? Não tem como se alguém falar para mim, eu sem fazer nada, eu vou pro meio de uma floresta sozinho acampar. Né? A pessoa tem que ser muito retardada para fazer isso. Mas ela vai lá no filme. Aí ela põe aquela barraca e no meio da madrugada, naquela escuridão perpétua, uma moita mexe do lado de fora, a pessoa sai da barraca e vai na moita, olhar lá na moita. Na hora que ela abre, tem a bruxa de Blair, tem o Jason, o Fred Krueger, o boneco assassino, tá todo mundo lá esperando para matar aquele indivíduo, aquele infeliz que foi acampar no meio da noite. Né? Pessoas normais não vão acampar sozinhas no meio da noite numa floresta. Mas vamos supor que ela for uma pessoa normal, a hora que a moita mexer aqui, ela vai correr para o outro lado para sempre. Ela vai correr, ela vai morrer correndo, né? Antes morrer correndo do que atacado, né? Então, isso são coisas que seria natural acontecer. O medo faz parte. O medo é necessário. O medo, ele é importante. O problema do medo é quando você deixa dominar 100% pelo medo. Quando o medo toma conta, que aconteceu com muito aconteceu muito nessa pandemia, né? Quando soltou, nossa, o mundo inteiro e tudo mais, todo mundo falou, meu Deus, é o fim do mundo, vai acabar, então não vai ter mais jeito, todo mundo vai morrer. Então isso é um domínio, isso se chama, dentro das armadilhas da mente, nós trabalhamos nas áreas emocionais, isso se chama de catastrofização. Você gera uma tempestade num copo d'água. Você acha que tudo vai ser horrível, vai ser terrível, não vai ter solução, todo mundo vai morrer. E aí isso automaticamente não leva a nada. Não leva a nada. E aí que é o ponto importante que temos que começar a olhar. Temos que ver e olhar com mais cuidado o que eu posso fazer dentro das condições que eu tenho para responder mais adequadamente a períodos estressantes, a períodos que são mais difíceis. O grande segredo está você tentar modular as emoções. Só que a pessoa fala assim, então eu controlo a emoção. Não dá para controlar a emoção. Por quê? Como eu disse anteriormente, no início da minha fala, as emoções, elas estão no campo inconsciente. As emoções, na verdade, uma vez desencadeada, não tem o que você fazer. Se você desencadeou a emoção raiva, automaticamente, essa raiva tem que esperar passar. Então, a boa notícia é que é curta. Né? Por exemplo, uma emoção de raiva dura em torno de 90 segundos, depois ela vai diminuindo e vai cessando. Então, por exemplo, uma pessoa que está com raiva, se você for tentar falar com ela, enquanto ela não diminuir aquela raiva, não dá, ela nem vai te ouvir. Então a questão é, eu consigo controlar as emoções? Não, emoção você não controla, porque se ela desencadeou, já foi. Agora, dá para eu modular a resposta emocional que eu tenho, que eu vou ter? Sim. E como que nós entendemos isso? Toda situação que chega no nosso cérebro, ela desencadeia, vou falar assim, 95% das vezes, porque tem 5% que eu vou deixar de lado, que aí são questões de gatilhos mentais, são questões de traumas, que aí não tem como, às vezes não dá nem tempo de pensar, a via de trauma é muito diferente, tá? Então, vamos pensar numa situação que acontece 95% das vezes. Chega uma situação, automaticamente vem um pensamento primeiro. E esse pensamento é o gatilho emocional que nós chamamos. Tá? Então vem a emoção, a situação, uma situação X aí que entrou, ela chegou no nosso sistema nervoso central, é gerado um pensamento que desencadeia a emoção e, por consequência, um comportamento. É assim que geralmente funciona. Não, quando eu emociono, não deu nem tempo de eu pensar. Você acha que não deu, mas deu. Pela história que você já criou, desde que você nasceu até agora, já existem pequenos gatilhos que já são marcas que você já trouxe de experiências vividas, né, de toda essa experiência que você viveu desde que nasceu até agora, que são gatilhos, que são pensamentos automáticos praticamente, mas são pensamentos que se você não controla, você vai desencadear muitas vezes emoções muito ruins, que vão gerar comportamentos muito ruins. Que nem eu falei, entrou um vírus, pegou o mundo, desespera, e aí automaticamente entra o desespero e você não vê mais nada e o comportamento é um momento de catastrofização e você desespera. É isso que eu tô querendo dizer. Vou dar um exemplo no dia a dia, mais fácil. O dia a dia é mais fácil. Quer ver, olha só a reação. Você tá andando na rua e de repente você pisa no cocô de cachorro. Qual que é a reação natural
Qual que é a natureza? Pisou. Normalmente, 99% das vezes a emoção é raiva, né? Fica bravo, fala pro mundo o que aconteceu, que merda, né? Assim, joga até pro mundo o que aconteceu, né? Que você pisou no cocô do cachorro. Só que se tivesse acontecido isso, né? Em vez de você desencadeasse a emoção raiva, se acontecesse isso, a hora que você pisasse no cocô, você fizesse assim, ó. Ai, graças a Deus que eu tô calçado, imagina se eu tô descalço. Aí eu piso no cocô, o cocô entra no meio dos meus dedos, assim, ó. Assim, ó. Imagina? Imagina? Repara que agora a emoção não é raiva, a emoção é alívio. Né? Você sente um alívio. Ai, nossa, ainda bem que eu tô calçado. É isso que eu tô querendo dizer. Eu dei um exemplo muito, assim, diferente, né? Mas eu tô dizendo no nosso dia a dia, é justamente isso. No nosso dia a dia, nós temos que tomar cuidado, porque se nós não modularmos o pensamento, a emoção que vem não é muito agradável, dependendo da situação que chegou no seu cérebro. Tá? E aí, por exemplo, eu tenho que lembrar, não posso deixar de citar, Daniel Goleman, né, vamos falar, o maior nome atual, né, dentro da inteligência emocional. Eu fiz um curso com ele há 2 anos atrás, tá? Eu tive a possibilidade de fazer o curso com ele em São Paulo, foi um curso, um evento gigantesco, com 3.000 pessoas, e quando ele estava dando uma aula sobre a parte de inteligência emocional, eu nunca mais vou esquecer algo que ele ensinou. Ele disse assim, toda vez que alguém falar algo, uma frase que atingiu você naquele lugarzinho que não era para atingir, aquela frase que realmente mexeu com você, que te incomoda profundamente, tá? Aquilo que realmente te machuca. Nunca, em hipótese alguma, responda imediatamente a essa ofensa, a essa colocação, a essa observação. Nunca, em hipótese alguma. Aí ele fala assim, você tem que fazer a técnica da respiração 10 segundos. O que é a respiração 10 segundos? Quando a pessoa te acertar com aquela frase, em vez de você responder imediatamente, você inspira profundamente, lentamente, que dê mais ou menos 10 segundos o tempo de você inspirar e expirar. Sabe assim, a pessoa acertou, você fala assim, ó. Né, dá aquela engolida e solta. Ele falou, esse exercício simples permite com que o seu cérebro ele vai desencadear a via natural de resposta. Sei lá, você mandar para aquele lugar, mandar a pessoa para os quintos do sei da onde, né? Você ia responder assim, mas essa respiração permite que o seu cérebro consiga ver pelo menos umas 3 rotas alternativas de resposta. E você pode dar uma resposta diferenciada. E aí vem a regra da toda vez que um pensamento ruim tiver na sua mente, você tem que sempre ter uma ideia, não é ideia, é ideia, tá? IDEA, tá? Uma ideia para você conseguir modular um pouco mais esse seu pensamento para não desencadear de uma forma muito intensa essa resposta. Então, como que é isso? Primeira coisa, veio o pensamento e identifica ele. Você tem que ter esse treinamento de identificar os pensamentos que estão vindo na sua mente. Todo momento vem pensamento. Todo momento. Tá? Se você é um estudante, certeza absoluta. Você vai começar a assistir aula, você vai começar assim, não acredito que eu vou assistir aula agora. Ai, nessa disciplina. Ai, meu Deus, não vou aguentar. Hoje eu estou muito cansado, não vou aguentar. Esses são pensamentos que vêm. Você, professor que está aqui assistindo. Ai, meu Deus, tenho que dar aula de novo. Não acredito. Ai, eu nem dormi direito essa noite. Varei a noite em claro, tem que dar aula agora. Esses são os pensamentos que vêm naturalmente. E se você não conseguir identificar, você não consegue fazer o que eu vou dizer agora. Primeira coisa, ideia. Primeiro, o I. Identifique os pensamentos. Aí vem o D. Desafie os pensamentos. O D é o mais importante. Quando você consegue identificar o seu pensamento, você consegue desafiá-lo. Tipo, não permita que ele faça o que ele está querendo fazer. Ai, eu vou ter que assistir aula. Aí eu sei, é seu pensamento ruim. Ai, não acredito. Ai, naquela disciplina que eu não gosto. Ai, que ódio. Né? Automaticamente você fala assim, não, pera. Não, eu sei que não é legal, tô cansado, mas eu preciso estudar. Eu tenho que estudar. Isso é você reestruturar aquele pensamento ruim. Identifique o pensamento e desafie o pensamento. E aí, se você conseguir desafiar para valer,
você vai encontrar o E, encontre novos pensamentos. E aí, automaticamente, você vai conseguir assumir um novo comportamento. Você fala assim, que babaquice isso aí que você está falando para mim. Tenta fazer. Comece a se policiar, comece a treinar no seu dia a dia para você ver. Vou dar um exemplo comigo, Alguns anos atrás eu estava dando aula eu sou professor da PUC Campinas, né? Eu trabalho com fisiologia, funcionamento do corpo humano e tudo mais. E aí eu estava dando aula para uma turma, na época era uma turma de veterinária, então eu tinha assim, era uma sexta-feira que eu dava aula, o pessoal do integral eu dava aula sexta-feira de manhã, e o pessoal que fazia veterinária à noite, eu dava aula à noite, óbvio, né? Porque é à noite. Muito bem. Agora, o que eu fiz? Naquele dia eu tinha preparado uma aula, que eu estava super empolgado, eu tinha colocado animações, eu tinha colocado efeitos, eu falei, nossa, é agora, essa aula vai ser detonar, vou detonar as aulas, certeza. Né? Vou fazer um esquema na lousa, eu vou mostrar isso aqui, e eu vou fazer aquilo. Estava empolgado, e adivinha, quando eu cheguei sexta-feira de manhã para dar aula, foi terrível, terrível. Os alunos conversavam, os alunos ficavam no celular, eu tive que mandar, dar umas 6 broncas na sala, gente levantando e saindo, né, faculdade, obviamente a gente pede para o aluno ficar pedindo para ir para o banheiro, se quiser sair, sai, eles levantavam e saíam, foi horrível a aula, foi horrível, tudo aquilo que eu tinha planejado, deu tudo errado, horrível, saí bravo, chateado da aula. Passou o dia, quando chegou umas 5 horas, umas 5:30 da tarde, eu lembrei que eu ia dar aula de novo para veterinário noturno. A mesma aula que eu tinha preparado eu ia dar novamente. Adivinha o pensamento que veio? Foi meio óbvio. Pô, não acredito que eu vou dar aula de novo para veterinário. Não acredito. Deu tudo errado. Olha só o pensamento que eu criei pela experiência anterior. E automaticamente eu fiz a técnica, da ideia nesse momento. Eu lembro que eu falei assim, putz, não acredito que eu vou ter que dar aula de novo para veterinária. Deu tudo errado. Eu falei, ei. Eu mesmo falei para mim, peraí, tá louco? Parou. O que deu errado foi a aula da manhã. A turma da noite são outras pessoas, é um outro grupo, não necessariamente vai dar errado. Vai dar certo, lógico, vai dar certo. Né? Eu desafiei e assumi, não, vai dar certo. Não é porque deu errado de manhã que vai dar errado à noite. Não é assim que funcionam as coisas. E isso faz com que eu assuma um novo comportamento, eu desarme. Porque se eu não tivesse feito isso, muito provavelmente, pela experiência que eu tenho já de 22 anos como docente, eu tenho certeza que eu ia entrar já armadão na aula e muito provavelmente eu ia destruir a minha própria aula. Eu ia causar situações estressantes, ou ia chamar atenção por coisas bobas, eu ia estar com uma irritabilidade maior, e isso ia desencadear um efeito contrário ao que eu queria. Então esse é um exemplo, só para você entender, quando você assume isso, porque você tem que tomar muito cuidado, porque quando você, por exemplo, dentro também das armadilhas da mente que eu falo, né, existe um termo que nós usamos chamado de lentes de distorção. É o que eu fiz. Como deu errado de manhã, eu fiz uma lente que aumentou aquele problema, e logicamente, qual lente de distorção que eu usei? Da raiva, né? Eu usei a lente de distorção da raiva. Fiquei, vai dar errado, né? Deu tudo errado, então vai dar errado também. Então eu amplifiquei um problema que não precisava ter amplificado. Né? Então, automaticamente, quando eu reestruturei o jeito de pensar, isso ajuda. Armadilhas, quando eu falo muito de armadilhas da mente, é tudo aquilo que vai contra o que seria o natural, o que seria o normal a gente fazer. A catastrofização eu acabei de falar para você. Tem outro que a gente chama filtros da mente. O que é filtros da mente? Filtro da mente é quando você fica olhando tudo lá negativo das coisas. Tudo você olha para o negativo. Você tira 7 na prova, você lamenta que errou 3, mas você não vê que você acertou 7, sabe assim? Né? Ou tira 9,5 e lamenta o meio ponto que faltou, sabe aquelas coisas assim, né? A pessoa posta uma foto no Face e fala assim, nossa, eu vi tua foto no Face, já falou, tá horrível, né? Eu também achei. E a pessoa não falou nada para você. Ela não falou absolutamente nada. Tá? Você vê o lado negativo. Né? A outra armadilha é a leitura da mente. Leitura da mente. Sabe assim, ó, você acha que sabe o que as pessoas estão achando e pensando e falando de você sem ter prova nenhuma. Né? Quando você tá com uma pessoa do lado e fala assim, sabe aquela pessoa ali? Sei, me odeia. Por quê? Só pelo jeito que ela me olha eu já sei que ela me odeia. Como assim você está interpretando dessa forma? Né? Então, tem que tomar muito cuidado. E tem mais uma que os professores estão aqui, acho que vão concordar comigo. A gente nunca tem essa armadilha, que é a super exigência.
né? O professor nunca tem a super exigência, né? Imagina se tivéssemos a super exigência, né? Esse exemplo que eu acabei de dar foi um exemplo de super exigência que eu fiz comigo mesmo. Eu fiz uma exigência altíssima que a aula tinha que ser daquele jeito. E a aula não saiu do jeito que eu queria. Automaticamente, isso gera um estresse terrível, terrível, que faz, então, eu interpretar de outra forma e fazer, pensar de formas assim que não são tão adequadas. Então, reparem, falamos muitas coisas até agora, já falamos de vários pontos importantes, e a questão é como você responde ao estresse que você está passando. Essa é a grande pergunta, né? A frase que eu sempre gosto de usar, que eu acho que é uma frase que eu sigo para a minha vida, eu vi falando essa frase o Cortella numa palestra, ele disse o seguinte: faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Esse é um lema de vida que eu levo, que eu acho que todo mundo tinha que ter. Né? Eu sei que, por exemplo, esse é um momento que a gente está vivendo aulas virtuais, são aulas remotas, é um momento de adaptação, e são momentos que ele tira, a gente se incomoda dessa situação, porque o nosso cérebro ele foi criado, ele foi montado, vamos falar dessa forma, ou ele foi adaptado, se eu for falar dentro dos processos evolutivos, o nosso cérebro ele foi feito justamente para otimizar as coisas. Nosso cérebro não foi feito para ficar perdendo tempo gastando energia. Ele tem que otimizar as coisas. Otimizar. Então tem que ser preto no branco. Então acontece isso, eu já respondo assim. Acontece assado, eu respondo assim também. E assim vai. É assim que o seu cérebro funciona. E toda vez que ele sai da zona de conforto, ele vai reclamar. Toda vez que ele sair da zona de conforto, ele reclama. É natural. Como eu já disse, pelas nossas marcas dos nossos antepassados, sempre reclamar quando algo está ruim. Quando algo está... aquilo nos incomoda. Não é assim? Nós, professores, temos que... todos os anos, no início de todos os anos, temos que entrar toda a nossa primeira aula que a gente chega na escola, né? Aquelas primeiras aulas que vamos dar, temos que dar boas-vindas para os alunos, né? Olha, que bom que você já agora terminou as nossas férias, que bom que você já recarregaram as energias. Isso é tudo uma mentira, tá todo mundo doido, desesperado lá, tá todo mundo louco. Eu não acredito que eu tô aqui, sentado nessa sala de aula, e o professor não acredita que eu voltei da aula. Isso é porque saiu da mudança do conforto. Já saiu da mudança. O Berga aqui, coitado, tem até dó, porque ele tem que fazer planejamento com os professores, e ele tem que dar boas-vindas, sorrindo para os professores, depois das férias, falar que bom que vocês estão com as energias recarregadas, e agora nós vamos por mais um ano pela frente. Né? E ele tá, pelo amor de Deus, eu precisava mais uns 2 meses de férias, para ver se eu consigo, né, ver se eu recupero essa minha vida. Então isso aqui, estou dizendo só exemplos que eu sei que acontece, porque eu sou professor, eu fui aluno também, e eu estava em sala de aula, e é só você se observar que você vai ver que isso é natural acontecer. O problema é você deixar se dominar por isso. Você não pode deixar se dominar por isso. Por quê? Se você deixar se dominar, você não faz nada. Se você deixar dominar, você não faz nada. Você não vai para frente. E é assim que funciona a vida. Sair da zona de conforto, ele aprimora o nosso cérebro. Sair da zona de conforto estimula um processo dentro do nosso cérebro chamado plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é necessária. Se você, olha só que coisa doida, Alberga, essa é uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar isso com professores e com alunos. Estamos vivendo, né, antes da pandemia, falando antes da pandemia, estávamos vivendo uma época, eu acho que da história da humanidade, da menor índice de resiliência no mundo. O que é resiliência? Superar ou enfrentar com, sei lá, com garra, com força as dificuldades, né? Ser resiliente, poder estar firme, poder segurar a onda. Tá difícil, tá, mas vamos lá. Né? Caiu, levanta, sacode a poeira, né? Assim, tem as frases, né, clássicas. Esse é o ponto. E agora estamos passando um momento que a nossa resiliência está sendo testada ao limite. Está sendo testada ao limite. Essa situação está trazendo coisas diferentes, está trazendo união mundial, está trazendo trabalho da resiliência que estava praticamente perdida em muitos jovens. Isso é uma coisa que é muito preocupante. Né? Você que é jovem, está assistindo aqui, você precisa trabalhar a resiliência.
a segurar a onda, dificuldade vai ter a vida inteira, não se iluda. A dificuldade ela faz parte da natureza da vida na Terra. Tá? Eu falo, você tem que ir para outro planeta se quiser ter outra coisa, que caiu aqui na Terra, é difícil, tem dificuldades, vai ter os desafios, faz parte, e são os desafios que nos permitem crescer. Se você assistiu o filme Divertidamente, você vai lembrar exatamente o que eu acabei de dizer. O filme Divertidamente, eu sei que eu vou acabar dando um spoiler aqui, se você não assistiu, mas assista mesmo assim, fica com raiva de mim, mas depois assista para você ver. A menina, né, a Riley, né, que é aquela menina que é adolescente, ela entra num conflito, porque ela sai da infância e entra na adolescência, né? Ela entra em vários conflitos, porque ela muda de cidade, ela não gosta da cidade que ela mudou, e ela não consegue entender e lidar com aquilo. E as emoções que ela lida, né? Ela trabalha com as 5 emoções básicas, né? A felicidade, tristeza, raiva, nojo e medo. Né? São as 5 emoções universais que ela trabalha. E ela se perde completamente ao ponto de querer fugir, né? Ela vai fugir sozinha. E quem salva a menina? A tristeza que salva a menina. É a emoção tristeza que vai salvar a menina. Por quê? A tristeza nos coloca numa situação de refletir, de repensar novos caminhos. Então, quando ela sentiu a tristeza, ela chora. Tanto que ela chega em casa, ela abraça e chora, que ela não tinha feito até naquele momento. Ela só sentia raiva, ela não entendia direito o que estava acontecendo. Né? Porque ela fala, a felicidade e a tristeza ficaram tudo bagunçado, ela não entendia o que estava acontecendo, e automaticamente a tristeza ela é um instrumento fortíssimo dentro da nossa construção como seres humanos. A tristeza é que nos molda, é a dificuldade que nos molda. Então, a resiliência, ela precisa estar sempre em alta. Eu nunca esqueço na minha vida uma situação, eu falo com pesar terrível isso. Eu dava aula numa escola em outra cidade, eu não gosto nem de citar o nome da cidade, para não dar indício, porque a pessoa entra no meu currículo Alexandre. e fala, oi, pois não, Berg. Alexandre. Oi, sim, tá me ouvindo? Eu acho que caiu, não sei se caiu para todo mundo, desativou o áudio seu. Ah, desativou? Peraí. Lá na parte do Eu Nunca Esqueço. Peraí. Não, mas o meu áudio tá... Pelo menos eu não estou te ouvindo. Ah, não tá ouvindo? Peraí. Agora voltou. Voltou? Aí. Agora voltou. Ah, legal. Pessoal, dá um joinha para mim, se tá todo mundo... Então, dá um ok. Ah, legal. Valeu. Eu disse assim, ó, eu nunca me esqueço, numa situação que eu passei numa escola que eu trabalhei, não gosto nem de citar a cidade para não ficar expondo a escola. Mas assim, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa escola que eu trabalhei, e eu cheguei a falar para a coordenadora da escola, eu falei assim, eu estou numa escola ou estou numa clínica de recuperação. Foi a primeira coisa que eu falei. Porque todas as semanas eu recebia notificações de alunos que estavam em tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, ou estavam em depressão, ou estavam desenvolvendo o síndrome do pânico. É uma coisa inacreditável. Eu estava já abismado com isso. Mas o que eu vou contar foi teve um evento na escola lá de competição e era soletrando, a competição era soletrando. 20 alunos participaram, desde do nono ano, uma coisa assim, do nono ano até o segundo ano do ensino médio, uma coisa assim. Logicamente, de 20 alunos, só um ganhou. Né? De 20 alunos, só um ganhou, é óbvio, né? Quem vai errando vai saindo. Desses 20 alunos, 6 alunos tiveram que entrar em tratamento psiquiátrico para superar o trauma da competição. Dos 6 alunos, 4 estavam tomando remédio tarja preta. De tamanho era a depressão por causa do estresse, tá? Do estresse que ele estava vivendo. Olha isso. E o mais incrível, isso já é impressionante, mas o mais impressionante foi o aluno que ganhou, o campeão. Eu estava do lado dele quando a coordenadora chegou e falou assim, parabéns, e aí? Tá feliz que ganhou? Ele falou, não estou feliz. Eu falei, oi? Você não tá feliz por quê? Você ganhou de 19 pessoas, como é que você não tá feliz? Ele falou para mim, porque eu sofri para ganhar. Olha a ideia. Relações na biologia. Relações harmônicas, relações desarmônicas. Competição. Uma relação desarmônica que ambos são prejudicados. Um ganha, mas ambos sofrem. Ok? Isso é natureza. Competir faz sofrer. Só que a vitória tem que ser comemorada.
Como que você fala que você não está feliz porque sofreu para ganhar? Eu bati a mão no ombro dele e falei, se prepara, você não viu nada. Você não sabe ainda o que virá pela sua frente. Se você achou que isso foi difícil, você não sabe ainda o que vem pela frente. Trabalhe a sua resiliência. Esse é um ponto importante que temos que deixar claro e deixar aqui. Nós temos vias de respostas naturais, fisiológicas para combater o estresse e também temos vias muito poderosas, cognitivas, de pensamento para trabalhar a resposta que damos para cada situação. Aí basta você ter consciência do que você quer fazer para você. Você quer fazer sempre o seu melhor, sempre nas condições que você tem para fazer cada vez melhor, ou você quer ser mais um médio, né? A gente usa o termo medíocre, né? Não ser um medíocre dentro desse mundo que está cheio deles, né? Então temos que sempre pensar diferente, de pensar de uma forma que consigamos trabalhar as vias neuronais de uma forma mais intensa. Berga, eu vou dar um tempo aqui para ver se o pessoal quer perguntar. Acho que é melhor, né? Que a gente tem até 11h20, não é isso? Isso. Eu já tenho uma pergunta já. Beleza. Deu várias. Você falou um pouco da lente de distorção e das armadilhas que a mente cria, filtro da mente, sim, leitura da mente, superexigência. Existe alguma forma de a gente trabalhar isso dentro do nosso cérebro para diminuir o impacto dessas coisas? A ideia, aquele que eu ensinei anteriormente, a ideia é a ferramenta para você combater as armadilhas da mente. Porque as armadilhas da mente vão aparecer constantemente. Leitura da mente, filtro mental, né? Catastrofização. Nós, adultos, fazemos catastrofização. É que geralmente catastrofização, fazer uma tempestade de copo é natureza de criança, geralmente. A criança corta o dedo e fala, eu vou morrer, eu não quero morrer, né? Ela dá aquele escândalo, mas que é natureza. Mas tem adultos que também realizam isso. Tem adultos que catastrofizam situações quando não conseguem enxergar a saída. Então isso é muito importante. Então a regra da ideia, identificar os pensamentos, desafiar os pensamentos, assumir, né, identificar os pensamentos, desafiar os pensamentos, encontrar os pensamentos, encontrar novos pensamentos e aí assumir o novo comportamento. Esse é a regra que vale para tudo, tá? Dentro das armadilhas, as lentes de distorção, eu só falei da raiva, mas tem a lente de distorção do medo, da tristeza, né? A do medo é terrível, porque ela bloqueia a gente para tudo. Vai fazer tal coisa. Ai, mas se não der certo. Ai, mas se não sei o quê. Ai, se fizer isso eu não vou aguentar. Sabe aqueles e se, ou e se, né? A do medo é terrível, né? A gente vê isso lá no filme que você citou, no Divertidamente, quando os personagens entram na frente da memória, né? E aí essa lente traduzida lá na metáfora do filme. Isso, exatamente. E lá o filme mostra muito legal, aquelas ilhas que ela criou quando criança, elas quebram. E era natural que ia quebrar, porque não tem como você manter ilha de criança com um adulto, com um adolescente. As ilhas têm que ser refeitas. Por isso que é bastante interessante as analogias que esse filme faz. E se alguém não assistiu, eu recomendo, assista. É um filme essencial, né? Porque ele é baseado em trabalhos científicos. Né? Posso fazer uma pequena contribuição aí? Opa, com certeza. Essa não é uma contribuição. Engraçado, assim, lógico, ouvindo tudo isso, que grande conteúdo e tão necessário na coletividade hoje. Porque nós temos vivido assim, situações em que qualquer pensamento que seja positivo, otimista, manifestado publicamente, a impressão que você vai ser agredido, até nas mídias. Você não pode pensar positivamente a respeito de nada, porque isso se tornou ofensivo. Acho que de tão doente que estão as mentes, tão negativas, estamos sem trabalho nesse aspecto que o senhor foi falando, que parece que ser positivo é algo ofensivo para um grupo de pessoas. Está dando até medo de fazer uma postagem boa, com um sentido, né, de um levante emocional, porque se tornou... Exato, porque, na verdade, a coletividade está pensando, vamos falar, junto. Ela pensou junto. Então, está todo mundo negativo. Então, todo mundo negativo, então, vamos. Ah, aquela pessoa está falando coisa boa. Ah, vai lá, você está doida? Você não está vendo a desgraça que a gente está vivendo? É assim que geralmente a gente escuta. Mas não podemos fazer isso, em hipótese alguma. Temos que sempre ter o movimento contrário. Porque eu sempre falo, aquela metáfora da pedra no lago. É a metáfora da pedra no lago. Se você não jogar,
ela não vai cair e não vai gerar aquelas ondinhas, né? Aqueles círculos que vão se espalhando. Então, por exemplo, cada pedrinha negativa, ela vai fazer a mesma coisa, mas cada pedra positiva também vai fazer. Então, temos que pensar sempre dessa forma, né? Então, olhar mesmo o lado positivo. Nem fala assim, para os professores, isso está terrível. Eu discordo completamente, porque eles nos forçou, esse momento virtual nos forçou a podermos ter a possibilidade de sermos professores do mundo, não só local. Eu já tenho já a possibilidade já estou tendo convites para dar aula daqui para Portugal. Eu dou aula aqui para o pessoal de Portugal. Portugal pode dar aula para cá. Né? Já tem alunos que, por exemplo, em pós-graduações que eu dou aula, que a pós-graduação roda no Brasil, mas a pessoa faz por Portugal. Entendeu? Então, já existe uma possibilidade de uma integração diferente. E logicamente, nós, professores, precisamos nos adaptar. Vai demorar um pouco ainda, né? Essas adaptações, mas temos que ver que temos possibilidades agora infinitas, né, dentro da parte educacional. Isso tem que ser visto sempre positivamente. Né? Ah, mas eu não quero que acabe o presencial. Tudo bem. Eu também não quero que o presencial é o meu local que eu adoro, né? A minha área que eu adoro estar. Mas enquanto tiver possibilidades, nós temos que olhar sempre positivamente. Eu gostei muito da sua colocação, viu, Anitta, né? Professora, né? Professora Anitta? Sim, professora. Ah, legal. Que legal. Muito bom. Eu posso fazer uma pergunta? Opa, com certeza. E sobre a questão da ansiedade? Sim. Você tem alguma dica para dar principalmente nesse período? Isso. A ansiedade, na verdade, ela é caracterizada por uma diminuição de um neurotransmissor, que é o neurotransmissor da felicidade. A serotonina é o nome desse neurotransmissor. A serotonina, na verdade, ela tem desencadeamento tanto por via alimentação, que esse é o perigo, né? Porque se você come coisas gostosas, como chocolate, por exemplo, ele é um estimulador de liberação de melatonina, porque o nosso intestino ele é responsável por 90% da serotonina produzida pelo nosso corpo. Mas é provado também que pensamentos, né, pensamentos mais otimistas também ele trabalha isso. Então a questão, né, da ansiedade, primeiro você tem que ver a questão, o que desencadeia a ansiedade, qual é os pontos principais que desencadeiam, para você poder fazer trabalhos para tentar amenizar a ansiedade. Pode ser coisas do seu dia a dia, coisas que amenizem o seu estresse, às vezes situações como eu gosto de tocar um violão, eu gosto de assistir um filme para relaxar. Isso são algumas posturas, ou ligar para uma pessoa que eu gosto, conversar com amigos, né, porque não dá para se encontrar atualmente, mas isso ameniza bastante, né, a questão dessa sensação de ansiedade, mas se não passar, é necessário ajuda, tá? E sempre eu gosto de deixar claro que não adianta você falar assim, faz isso que acaba a ansiedade. Isso é uma mentira, né? Não dá para falar assim, porque cada caso é um caso. E às vezes, se não tiver, se a ansiedade estiver demasiadamente alta, ou tendo crises de ansiedade muito altas, tem que tomar cuidado, que pode virar síndrome do pânico. Né? Então, às vezes, é necessário procurar ajuda. Ajuda, muitas vezes, é necessário para poder lidar uma psicoterapia, né? Às vezes, se for o caso mais sério, um psiquiatra. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com a ansiedade. Tá? Todos nós estamos passando por isso. Eu acho que eu não sei se tem alguém que não esteja. Eu não sou uma exceção. Tá? Tem períodos que eu estou com mais ansiedade, às vezes por demanda, às vezes por preocupações, né? Às vezes eu tenho uma mãe de 86 anos, ela mora em outra cidade, tem preocupações. Eu tenho ansiedades nesse sentido também, tá? Mas, logicamente, a gente tenta trabalhar de outra forma, né? Mudar o pensamento, mudar as posturas, mostrar a forma que você enxerga, né, as coisas, e isso ajuda bastante a diminuir a ansiedade. Mais alguma perguntinha, pessoal? Muito bem. Vamos fazer um registro? Vamos lá. Liga a câmera aí, galera. Deixa eu tirar um print aqui da... Depois não esquece de mandar para mim. Opa. Muito bem. Olha a Mel aí. Opa, que legal. Renata, Cíntia. Olha quanta gente, que legal. Mariane. Nicole. Guilherme. Ô, Renatinha, aparece aí também. O pessoal da pós tá aqui, Alexandre. Ah, que legal. As meninas estão aqui. Mandei lá no grupo pra gente dar um legal. oi. Vamos lá. Deixa eu tirar um print aqui da tela. Muito bom. Aí, tá aí. Digam X.
Cheers! Tudo bem. Deixa eu ver se ficou bom. Aí. Geralmente a gente tira selfie, né? Quando a gente vai para congresso, essas coisas, a gente Isso. faz uma selfie. Agora tinha Agora a print gente na tira tela. Aí um cachorro junto lá, Berga. Oi? Tá aí um cachorro na foto aí. A Mariane não abriu a câmera. É o cachorrinho da Mari. Mas está valendo também, está aprendendo. É isso então, galera. Acho que o papo foi excelente, formidável. Que legal. Fiquei muito Contribuiu feliz. muito para todo mundo. Te agradeço imenso, Alexandre. Obrigado por ter aceito o convite. Nossa, prazer foi todo meu, velho. Foi muito legal. Eu adoro essas interações. Espero que eu tenha contribuído para vocês aí e que vocês tenham aí um pouco de ferramentas aí para tentar amenizar um pouco essa dureza que estão passando, né? Com certeza, ganhamos muito hoje. E depois eu vou deixar disponível essa aula nas redes para a gente compartilhar com todo mundo, porque isso precisa ir para frente, para todo mundo ter acesso a esse conhecimento maravilhoso que é seu. Você concluiu e compartilhou com muita generosidade conosco. Obrigado mais uma vez, um abraço para ti, para a família toda. Obrigado a todos que vieram, obrigado convidados, professores, alunos. E a gente vai se falando lá na Classroom com as tarefinhas da semana, tá bom? Legal. E depois a gente vai trocando ideia. Um abraço para todo mundo. Cuidem. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.